Primeiramente, vamos ver o que Ciro Gomes falou na entrevista, em relação aos crimes na Amazônia e às Forças Armadas. Você tem ali uma terra de ninguém também pelo lado do Peru, pelo lado da Colômbia. Na Colômbia menos porque está ali Letícia, que é uma capital de província. Mas do lado de cá está Tabatinga. E os ticunas e os índios. Então ali estabeleceu-se essa holding, que é o narcotráfico, claramente protegido por autoridades brasileiras, claramente protegidos por autoridades, inclusive das Forças Armadas. Não aconteceria se isso não fosse verdadeiro. Bom, nós vimos o avião presidencial transportando cocaína. Isso é um problema gramático, e esse general Heleno calou a boca e calado está. Eu fui hóspede do general Heleno lá em Tabatinga, no quartel. Ele sabe o que é que está acontecendo lá e é o general encarregado da segurança institucional do país. O general Mourão foi designado para comandar a estrutura de comando e controle da Amazônia, gastou R$500 bilhão e não aconteceu nada. As Forças Armadas, que são atualmente comandadas por militares entreguistas e bolsonaristas, como vocês verão até o fim desse vídeo, enviou uma denúncia à PGR contra o que Ciro Gomes falou nessa entrevista. Depois dessa fala, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e comandantes das Forças Armadas encaminharam uma denúncia contra Ciro para a Procuradoria-Geral da República. Eles pedem que seja apurado um suposto crime de incitar publicamente a animosidade entre as Forças Armadas. A notícia crime ainda repudia as declarações de Ciro e diz que elas poderiam ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas. Porém, as alegações que estão na denúncia não encontram base no que foi falado nessa entrevista. Ciro Gomes nunca disse, como foi alegado, que as Forças Armadas como instituição estão envolvidas nos crimes. O que ele disse é que existem autoridades das Forças Armadas, ou seja membros, envolvidos com narcotráfico na Amazônia, e citou até o caso do avião presidencial transportando cocaína. Já Ciro Gomes disse hoje que ficou surpreendido com o que chamou de nota agressiva e intempestiva, que descontextualiza o que ele disse na entrevista. O pré-candidato afirmou que em nenhum momento disse que as Forças Armadas, enquanto instituições de Estado, estariam envolvidas em crimes e afirmou que a denúncia demonstra a politização do atual comando militar. Quem acompanha a política sabe que essa corja, que tomou o poder nas Forças Armadas, tem raiva do que Ciro Gomes tem denunciado desde sempre. Desde o desastre Pazuello na saúde, até o Viagra superfaturado. Esse Pazuello é um vassalo desavergonhado. Baixa um protocolo de uso da cloroquina sem assinatura para atender uma ordem espúria do Jair Bolsonaro. Que isso? Que nós vamos fazer o quê? Vamos aguentar porque a corporação é que tem que tirar esse cidadão do meio dela. Se ele quer ser um politiqueiro, um vassalo, vá ser. Mas não em nome do Exército Brasileiro, que não pertence, não é milícia de nenhum partido, nem de um governo. Isso eu vou dizer com toda clareza. Eu estou muito envergonhado do comportamento. Muito. Agora, não sei se você vê, da cúpula das Forças Armadas Brasileiras. Como é que eles permitem a desmoralização das instituições do bem-querer e da respeitabilidade do Brasil, que são as Forças Armadas, em nome de um boçal envolvido com tudo que há de safadeza e milícia no Brasil, como o senhor Messias Bolsonaro. Terminamos a semana com a notícia chocante de que as nossas Forças Armadas estão gastando alguns milhões de reais, é tudo milhões, bilhões de reais, na compra de Viagra e próteses penianas. Isso mesmo que você ouviu. As Forças Armadas do Brasil, por quem nós devemos ter todo o respeito, porque um país que quer se afirmar soberanamente no ordem internacional precisa ter uma estratégia de defesa e precisa ter Forças Armadas profissionais e tal. Mas desse jeito, olha aqui, milhões de reais gastos com Viagra e próteses penianas, isso mesmo que você ouviu. E claro, aqui também suspeita de superfaturamento vergonhoso. Olha aqui o exemplo que eu levantei. A Marinha está pagando R$ 3,65 por cada comprimido de Viagra. E o Exército, na mesma data, paga pelo mesmo comprimido R$ 1,50. Como eu disse no meu Twitter, a menos que eles estejam, isso é uma ironia, mas eu preciso fazer, a menos que eles estejam desenvolvendo alguma arma secreta capaz de revolucionar a indústria bélica internacional, é muito difícil justificar a compra superfaturada de 35 mil unidades de um remédio
para a disfunção erétil. O fato é que, sob Bolsonaro, as nossas Forças Armadas vão sofrendo o maior dano de imagem da sua história, desde que eu me entendo por gente. Agora vamos falar sobre entreguismo explícito. A Embraer quase foi entregue com aval das Forças Armadas, mas o destino desfez o negócio com a Boeing. O ex-ministro também disse que ficou envergonhado com a fusão da Embraer com a Boeing. Porque você não pode se afirmar um militar nacionalista brasileiro e aprovar uma entrega da Embraer aos estrangeiros. Você não pode ser um militar sério, pertencente ao Exército de Caxias, e aceitar um general ser subordinado do comando norte-americano. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu estou com muita vergonha, com vontade de devolver a medalha que eu recebi. Além disso, a Petrobras está sendo esquartejada e quem presidia a Petrobras, até ontem, era um general do Exército, e o ministro da Energia era um almirante, até ontem também. Ciro Gomes agora vai falar de onde veio tanta gente entreguista e contra o Brasil. Candidato, quase 3 anos depois, em entrevista ao Pedro Bial, o senhor disse que havia mordido a própria língua, porque imaginava que os militares iriam moderar o Bolsonaro. E, no entanto, o que aconteceu, nas suas palavras, foi que ele subornou parte da cúpula das forças. Muita gente pensava como o senhor, e hoje eu me pergunto se isso não seria mais uma ilusão. Os militares entraram em massa no governo para moderar o Bolsonaro ou simplesmente para voltar ao poder? Hoje fica muito claro que os que remanescem, porque boa parte daqueles que eu imaginava, porque eu conheço bastante, muitos deles, eu tenho para minha honra, embora às vezes fique envergonhado de ver outros companheiros de coisa, todas as medalhas militares, todas, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, todas e tal, e acho, meu projeto defende com toda clareza de que o Brasil não terá um projeto nacional sem uma política exterior competente, moderna, não é? E uma força de defesa capaz de nos dar a oportunidade de dizer não. Não é para ir à guerra contra ninguém, mas é preciso ter capacidade dissuasória de afirmar os interesses nacionais. Portanto, eu tenho que sempre achar um lugar aí que, preservando esse conceito de que o país precisa respeitar das suas forças de defesa, eu não posso aceitar calado o que está acontecendo. Então, os bons militares, de quem eu imaginava pudesse sair uma moderação, foram embora. Foram embora. Mas os que ficaram lá têm essa duplicidade de corrupção. Olha que coisa drástica e grave. Corrupção. Está aí, passaram a coisa e tal, mas o Bolsonaro deu uma ordem ilegal e mandou o comandante do Exército comprar toneladas de cloroquina que vão ser jogadas no lixo. E eu fui olhar, o contrato foi superfaturado escandalosamente com a assinatura do comandante do Exército. Constrangimento para mim que defendo, né? E acredito até na honradez do próprio comandante do Exército, mas aceitou uma ordem ilegal. Então, veja, o que está acontecendo? Renata, tem 3.800 militares da ativa dobrando salário em cargos políticos. No meu governo, primeiro dia, está proibido militar participar de cargo político. Ele é um cidadão como qualquer outro, ok, mas deixe de ser militar e venha. Vai pedir baixa, pede ir para a reserva, e aí pode ser recrutado. Mas na ativa, você está em cargo político sabe, é um negócio de doido. Estão transformando o Brasil numa república de banana. Tenho várias perguntas sobre política para lhe fazer na sequência. E eu descobri uma coisinha só que talvez valha a pena a gente se aprofundar. Essa troika que ficou perto do Bolsonaro, fanatizada, é tudo frota boy. Sabe o general Silvio Frota, lá atrás, que tentou um golpe contra o general Gás? Esses canalhas eram todos os garotos que o Frota formou.